comandante do policiamento de choque. E chama atenção nas palavras, porque ele diz, esse homem tem plena convicção de que se arrependeu, ele está muito arrependido. Só que aí a família, quando ouve isso, do outro lado, pensa assim, então tá bom, obrigada por se arrepender. Mas a vida já foi, né? a pessoa que eu amo, meu parente, está aqui num caixão. Sim. Eu tive que, nas últimas horas, escolher como é que ia ser o velório dessa pessoa. Você não tem como voltar atrás. E, Pedro, a gente está falando de uma big cidade, né? Que tem, entre as 10 mais populosas aqui do estado de São Paulo, tem muita gente que mora por lá, então isso acaba ampliando. A dor é a mesma para qualquer lugar, mas quando é uma cidade muito grande, isso acaba reverberando muito, né? São cidades... Elisa, bom dia para você, para quem acompanha a gente aqui na CNN. São cidades que muitas vezes são chamadas de cidades satélites ou cidades dormitórios, que ficam próximas a grandes cidades, como é o caso de Osasco, que fica ao lado de São Paulo. Osasco é uma cidade que tem um pouco mais de 700 mil habitantes, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, está entre as 10 maiores. E ela é vizinha a São Paulo, está aqui na região metropolitana. Até coloquei um mapa para a gente poder mostrar na tela, Elisa, a cidade de Osasco e indo direto para a prefeitura municipal, que é esse local onde o crime aconteceu e esse local onde o Renan estava. Então, nesses escritórios aqui da Prefeitura Municipal de Osasco, que de fato você teve ali o homem atirando, o guarda atirando contra o secretário. Se a gente afastar o mapa, vou fazer esse movimento aqui para poder mostrar um pouco melhor. Uma avenida importante, né? Já dá para perceber a densidade demográfica de Osasco, que é uma cidade muito populosa, tem muita gente e cada vez mais a gente vai percebendo que ela se conecta com São Paulo. É difícil ver onde termina, onde continua, né? Exatamente. Aqui embaixo já a cidade de São Paulo, mas muito, muito perto. E aí eu vou virar um pouquinho aqui para a gente poder mostrar essa conurbação urbana, né? Então, a gente está falando aqui, Elisa, para poder situar as pessoas de uma dessas cidades que ficam na região metropolitana. São Paulo está aqui ao centro, aqui você tem Osasco, a oeste, Taboão da Serra, ali embaixo São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá, o ABC Paulista e aqui Guarulhos, que é muito conhecida por conta do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Todas essas cidades, elas compõem uma grande massa populacional que tem mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente mesmo morando nessa região metropolitana de São Paulo. E quando acontece algo assim em Osasco, evidentemente isso se reflete em São Paulo e em outras cidades que estão no entorno, porque todos estão muito conectados ali. Tanto é que o antigo prefeito de Osasco, o Rogério Lins, virou secretário de esportes do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Rogério Lins, que também tinha trabalhado com o Moreira, que é esse secretário adjunto que foi morto ontem por um guarda civil da cidade de Osasco. Hoje, essa investigação deve ouvir mais de 10 testemunhas. Eu conversei agora há pouco, instantes antes de entrar para conversar com vocês, com o delegado responsável por esse caso, Dr. Flamínio, que está coordenando pela seccional de Osasco toda a investigação. Havia uma possibilidade, Elisa, de esse crime ser investigado pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas eu conversei ontem com a cúpula da segurança aqui de São Paulo e me disseram que fazia mais sentido continuar em Osasco, porque diz respeito inclusive a questões locais de Osasco, como essa negociação da troca de escala, que é o que efetivamente teria motivado o crime, né? E aí tem uma questão de ira que pode estar no meio do caminho, que você também ouviu, né, Pedro Duran, sobre essas sensações, os sentimentos que teriam embasado, que muitas vezes pode ser algo mais fútil, quando eles chamam de motivo torpe, às vezes claro, a investigação é que vai dizer, né? Não estamos aqui na pegada do achômetro, mas no campo das hipóteses. Muitas vezes motivados por emoções ali mundanas, coisas muito comuns que teriam motivado uma discussão e aí esse ato, né? Uma coisa terrível de uma pessoa ter matado outra. Como uma troca de escala, né? Que é o que aparentemente foi aquilo que foi apontado num primeiro momento pela Polícia Civil e pela própria Guarda Municipal de Osasco. Então, o que me contou o delegado e qual é a análise inicial dos investigadores? De que esse homem, o guarda que atirou contra o secretário adjunto, ele executava uma função interna na gestão do antigo prefeito, ou seja, ele tinha um trabalho de escritório. Burocrático. Burocrático, mas que para muitos guardas é um sinônimo de conforto. Porque é diferente você estar exposto aos riscos da rua
e você está num escritório com um ar-condicionado, com um banheiro, com uma geladeira para você guardar sua marmita. A gente sabe da realidade difícil das cidades grandes para esses guardas que lidam com a violência todos os dias. Isso sem, obviamente, querer minimizar o impacto e a relevância desse assassinato, mas para ajudar quem está acompanhando a gente a entender o que talvez tenha motivado esse guarda a ter essa atitude brutal. Com a chegada do novo prefeito, Gerson Pessoa, uma série de remanejamentos foram feitos. E aí é importante pontuar que o Moreira, que é esse secretário adjunto que foi morto, ele era guarda civil, ele tinha 25 anos de serviço público e ele tinha sido colocado nesta função estratégica de 2018 para 2019 pelo antigo prefeito, justamente pelo fato de que ele conhecia a corporação. Então, o secretário adjunto, ou subsecretário, ou secretário executivo, depende do órgão onde a gente analisa, geralmente é o braço operacional. Você tem o ministro, o secretário, que toca o dia a dia daquela pasta, mas do ponto de vista estratégico, e você tem o adjunto, que é o cara que faz acontecer, é o operacional, que fala com as pessoas, que dá ordens e tudo mais. E de confiança, geralmente, né? Exatamente. Dessas então, autoridades. Ele tinha ficado incumbido de fazer essas conversas com os guardas. E este guarda que atirou contra o secretário foi um dos últimos a serem ouvidos nessa reunião de volta de trabalho de nova gestão que foi realizada ontem, segunda-feira, no primeiro dia útil para muita gente que trabalhou nesse ano de 2025. E o que aconteceu? Esse guarda atirou contra o homem. Depois dessa reunião, durante esse encontro, fechou a porta. Na verdade, manteve ele refém cerca de 3 horas e acabou atirando contra ele, despertando essa atuação, essa sensação, essa ação violenta por parte dele. O que a polícia ainda não sabe e vai investigar, por isso vai ouvir esses outros guardas que estavam lá hoje, durante esses mais de 10 depoimentos, é se a motivação deste homem foi por ira, por raiva, por receber essa notícia e reagir imediatamente, ou se havia uma premeditação no crime. Uma história a mais, é isso? Se ele tinha planejado assassinar o secretário. Porque no caso de premeditação, você tem um agravante na pena, inclusive. Isso muda o inquérito policial. Isso dá uma outra gravidade para esse crime. Para além disso, Elisa, há uma investigação que diz respeito a uma arma falsa que estaria na mochila do guarda.